patamares fracos. O mais fraco talvez fosse da Bahia, que eu lembro o número, 2,86. E houve avanços nisso, mais tímidos do que na quantidade, mas houve. E há um terceiro ponto que eu quis enfatizar com o ministro, que era você colocar a criatividade na escola básica. Quer dizer, você não pensar só em termos de aprendizado, como se, vou usar uma imagem forte, como se nossos alunos fossem gansos que são alimentados à força para gerar foie gras. Quer dizer, os alunos têm que ter o elemento criativo, o elemento prazer. Nós temos que garantir que aquela alegria que o aluno da creche ou da pré-escola tem quando aprende uma coisa nova e conta para os pais, isso exista ainda na educação básica, o que não é fácil. Me dizia outro dia um responsável pela educação que os professores do Fundamental 1 se referem aos alunos como meus alunos. E os professores do Fundamental 2 dizem os alunos da 7ª C. Quer dizer, os alunos não são deles. Não são outros seres. Aquela classe é horrível. Não são meus alunos. Agora, dizer meus alunos estão se portando mal, estão indo mal, ou são insubordinados, ou são excelência, não existe. São eles. Não tem nada a ver com isso. Que é uma coisa que mostra, vamos dizer, um problema sério na formação e no trato da educação. Então, essas questões levam a uma necessidade de você mexer com a educação em muitos níveis. A Base Nacional Curricular foi um ponto desse, foi um dos pontos colocados pelo Plano Nacional de Educação, em 2014, que é um plano, que é uma ideia que teria que ser discutida longamente pelo país, mas uma ideia de estabelecer quais são certos parâmetros do mínimo a aprender. Tudo isso aberto à discussão, chamados especialistas. Infelizmente, não é uma parte que chegou a cabo na minha gestão. Nossa intenção era fazer isso rápido, utilizando experiências internacionais consideradas boas, mas não aconteceu isso no tempo devido. Houve muita dispersão de esforço, houve muita prolixidade. A base tem que ser muito sucinta, ela não pode ser impositiva. Quer dizer, impositiva no sentido de você tem que saber quando vai aprender equação de segundo grau, mas não pode ser impositiva de entrar nos métodos, de entrar em muito detalhe. Mas, enfim, esse é um dos pontos. A formação de diretores, eu estava falando dos programas de auxílio, dinheiro direto na escola, vocês não imaginam quantos diretores não sabem lidar com isso. Então, nós criamos um curso de formação, quer dizer, eu mandei criar, não creio que tenha sido implantado, de formação de diretores para verificarem os instrumentos de avaliação, para que eles todos conheçam. Quer dizer, o que o IDEB sinaliza para você? O que o IDEB da sua escola, comparado com escolas de igual porte, com escolas de igual nível socioeconômico, com escolas da mesma região, o que o IDEB indica que está acontecendo de bom ou de fraco na sua escola? E quais são as práticas que vocês podem adotar para melhorar isso? Uma série de medidas que tinham que ser adotadas, mas que colidiram com um problema sério que a gente tem que mencionar. O fato é o seguinte, é muito difícil você ter um período de prosperidade de longa duração. Os governos Lula e o Dilma I coincidiram com um período de prosperidade no país, em que houve recursos para investir nas áreas sociais, graças a muitos fatores, de prosperidade econômica, de avanço na economia mundial, etc., mas que não duraram tanto. Quer dizer, chegou na metade do governo Dilma I, alguns já estavam notando problemas, acho que a própria presidente tinha noção disso, tanto que se vocês leram um recente depoimento do ex-prefeito, ex-ministro Fernando Haddad, na revista Piauí, vocês terão visto que no final de 2012, Dilma tentou maquiar a inflação que começava a crescer, contendo o preço das passagens de ônibus em Rio e São Paulo, que pesavam forte no índice. Ele tentou mexer na representação da economia em vez de mexer na economia. Então, o governo já tinha uma noção um tanto crítica, mas a coisa se precipitou depois da reeleição, com todos os problemas que nós conhecemos, que nós sabemos, etc. O governo, esses 12 anos foram muito bons no sentido de que os ganhos econômicos foram investidos nas melhores questões possíveis. Saúde, educação e inclusão social. E foram investidos de maneira muito séria, muito construtiva, muito sustentável, de modo geral. Eu comecei por saúde porque é aquilo que chama mais a atenção das pessoas. Quer dizer, vocês não têm a menor ilusão, na campanha eleitoral, a educação, com sorte, pega o segundo lugar.
mas não pega o primeiro. Primeiro vai ser saúde. Segundo, talvez segurança pública, não sei que lugar a gente vai ficar. Sabe? Sinceramente, isso é uma lástima. Mas, por quê? Porque a saúde, todo mundo sabe quando está doente. E as pessoas não sabem quando são ignorantes. Não têm a medida da própria ignorância. Sabem. Dói a ignorância. Alguém sente uma dor no dedo? Quer dizer, fala, eu tenho que estudar mais, porque o meu dedo está doendo, então se eu aprender mais geografia, eu resolvo o dedo. O joelho eu resolvo estudando química. Não acontece isso, né? Então, esse fato banal, que é muito bem tratado por um escritor, o autor desse livro Sapiens, que é um livro muito interessante, um israelense de nome Yuval Harari, acho que é esse nome, ele diz uma coisa, ele não cita o autor, mas ele diz uma coisa fabulosa que é: nossa época avançou muito no conhecimento, mais do que qualquer outra, porque a nossa época é a única que está convencida de que ela não sabe tudo. Todas as épocas que nos precederam tinham uma fé religiosa, geralmente, que sabiam tudo. A nossa época é a primeira que sabe muito pouco. E apenas não citou o primeiro que disse isso, foi Sócrates. Só sei que nada sei. No fundo, é a ideia socrática da ignorância que formula o conhecimento. Você parte para conhecer quando você tem noção da gigantesca ignorância que nós temos sobre o mundo. Então, esse ponto é quase um divisor d'águas. Quando nós conseguimos convencer a sociedade brasileira de que, longe de ter a verdade absoluta sobre a relação de gêneros, sobre a relação entre escola e partido, etc., ela desconhece muita coisa, nós desconhecemos muita coisa, temos que aprender e fazer pesquisa e estudar, tudo mais, nós daremos um salto. Mas nós não tivemos isso ainda, eu voltarei a esse ponto adiante, porque ele é muito importante hoje. Mas, quer dizer, houve todo esse avanço, mas houve também um problema que eu acho que é sério, que é, eu vou pegar um pouco minha experiência de vida. Vocês são mais jovens, tiveram uma proporção de momentos felizes do Brasil, talvez maior do que as pessoas que são mais velhas. Mas se eu pegar desde os anos 50, nós tivemos o primeiro período, desde os anos 50, em que o Brasil teve um certo otimismo, foi o governo Juscelino Kubitschek. Criação de Brasília, avanço da cultura popular, bossa nova, cinema novo, suas sementes, industrialização. Depois disso, nós temos anos críticos, Jânio, Jango, ditadura. No período ditatorial, nós temos uma satisfação, uma alegria, um entusiasmo no governo Médici, um governo lastimável do ponto de vista de tudo, mas eu estou falando do ponto de vista de como as pessoas sentiam, não estou me arvorando em porta-voz da verdade, só estou dizendo qual era o sentimento em relação aos governos. 5 anos de Juscelino, acho que 5, não sei quantos anos do Médici exatamente, não foram 13,5, 8, vamos botar 9 anos. Depois disso, uma longa crise que os militares, quando deixam uma bomba tremenda para o país, a coisa começa a melhorar com o Plano Real, você volta a ter um sentimento de euforia no primeiro mandato de Fernando Henrique, 4 anos. Então, na minha conta, nós demos 13 anos até agora. Vamos dizer que os 2 governos de Lula e os primeiros 2 anos de Dilma tenham sido assim, e a gente chega a 23 anos. Por isso que quem é mais jovem, que pegou o período de 94 para cá, teve só teve, vamos dizer, o segundo mandato de Fernando Henrique e a crise Dilma, o tempo atual, de infelicidade. Quem é mais velho, como alguns dentre nós, teve muito mais infelicidade ao longo da vida. O que me espanta é o seguinte: nós não construímos, nós não temos um aparato mental para lidar com esses momentos difíceis. Mesmo as pessoas que vivemos momentos muito difíceis, não desenvolvemos uma reflexão, uma estratégia, um modo de lidar com a dificuldade. E quando chega a dificuldade, para nós é como se desse um replay da Maísa. Meu mundo caiu. Então, quer dizer, nós o que vamos fazer? Então, é o que eu mais ouço, por isso que é o muro das lamentações diante desse governo. Mas o que vamos fazer? Eu vejo as pessoas se matando, que são contra esse governo, se matando entre si, mas não se unindo e formulando propostas. Não estou querendo impor uma proposta sobre a outra, só estou dizendo, é um despreparo mental que é muito grave. E eu senti isso como ministro, porque eu fui o primeiro dos ministros da educação, dos 7 ministros da educação dos governos petistas, a enfrentar uma situação de carência econômica gritante. Então, o Cid pegou um pouco disso, mas ficou muito pouco tempo. Ficou 2 meses e meio, dos quais 1 mês hospitalizado. Então, na verdade, foi pouco tempo. Logo teve a crise dele com o Eduardo Cunha, ele saiu. Agora, quando você sai de um governo que o tempo todo esteve canalizando dinheiro,
você tem um problema que as pessoas ficaram muito acostumadas a ter dinheiro para resolver todos os problemas. Então, houve dinheiro muito bem aplicado? Houve. Houve uma estratégia ou uma reflexão do que fazer se o dinheiro faltasse? Não houve. Minha experiência no Ministério começou da seguinte forma. Eu fiz um pós-doc rápido, assim, de como conhecer o MEC, assim que eu fui indicar, porque é um negócio gigantesco, muito complexo, muito complicado. Mas, assim que eu cheguei ao meu gabinete, no mês de abril, que é um mês fresco em Brasília, não é um mês quente, mas assim que eu cheguei no meu gabinete, eu vi que o ar-condicionado estava gelado. Assim como estava gelado no corredor, pelo qual eu passava 2 vezes por dia, estava gelado na sala de audiências, onde eu recebia as pessoas eventualmente, mas, enfim, porque muitos eu recebia no gabinete, e as luzes acesas o tempo todo. Então, você imagina o que é isso em 63 universidades, 38 institutos federais de pesquisa, nas dependências do MEC, em mais de 200 campi ao todo. E esse é um hábito muito frequente. Então, baixei uma portaria mandando tomar cuidado com isso, mandando às universidades. 1 ano e meio depois, eu leio o reitor da URGS dizendo ao El País que ele talvez tivesse até que cortar um pouco o ar-condicionado e conter a iluminação na universidade dele por conta disso. Falei, pô, o cara nem demorou tudo isso. Quer dizer, você teve que ter 2 anos de corte de dinheiro para começar a mexer com uma coisa óbvia, que depende de você, que não prejudica ninguém, que, enfim, nessa escala gigantesca do MEC, geraria uma economia real. E essa dificuldade de lidar com situações de crise ficou muito impregnada. Você não tinha uma solidariedade dos beneficiários dos programas públicos, dos governos Lula e Dilma, com o momento de crise que o país estava passando. Você só tinha cobrança. Essa situação é ótima para as pessoas que cobram, mas não é uma situação que tenha preservado essas políticas. Tanto que, em função disso, o governo passado chegou a um percentual de aprovação ridículo, 6% mais ou menos, um pouco maior que o governo atual, mas, francamente, entre 3% e 6% a diferença não é muito grande. Então, chegou a um percentual muito fraco e houve um enfraquecimento muito grande, todo um projeto tinha sido feito. Eu acho que houve erros grandes. Um dos erros grandes foi não se ter construído uma consciência mais política disso tudo. Dando 2 exemplos, eu, por acaso, estava em São José dos Campos quando o Dilma inaugurou o complexo do Pinheirinho. Aquela favela tinha sido destruída pela Polícia Militar Paulista, com feridos, acho que não houve mortos, mas com feridos, e que Dilma mandou construir em condições dignas. E aí ela fez um discurso, que ela dizia, vocês não têm que agradecer a nenhum político, mas só a vocês mesmos. Como assim? Realmente, como assim? Quer dizer, são as pessoas, elas mesmas conseguiram isso, ou houve uma política pública para fazer isso? Houve uma política pública. Só elas mesmas não conseguiram nada. Se você não tivesse um governo que as escutasse, que no caso era o governo federal, talvez o municipal também. Então, essa situação de não construção de uma consciência do que são políticas públicas é muito complicada. Porque no Brasil isso leva 2 caminhos. O mérito próprio, eu cheguei lá por meu esforço, convicção do mérito não é só dos mais ricos, não, ela está em todos os meios sociais. Todas as pessoas que têm um êxito gostam de atribuir isso ao mérito próprio ou então a Deus. São os 2 fatores. Mas esse mundo demasiado terreno da política, que é visto geralmente como um mundo de gente ruim, eu fujo dele, ou me refugiando no meu solipsismo, na minha individualidade, ou apelando para a transcendência da religião. Mas o contato com o outro, o trabalho em conjunto com o outro, é algo que o Brasil não formou e não forma. A outra questão é a inclusão social pelo consumo. Não houve um projeto que eu possa dizer consumista nesses governos. Houve um projeto de um consumo do que eu acho que são até direitos humanos, quer dizer, comer 3 vezes por dia, linha branca, geladeira, fogão, máquina de lavar, eventualmente micro-ondas, isso é direito humano. Gente. Isso deveria estar lá na Declaração da ONU. Mas no artigo 31, todo mundo tem direito a geladeira, fogão, máquina de lavar. Há uma pesquisa importante que foi feita pelo Data Favela, em que as pessoas vão falar, por que o pobre faz uma compra de máquina de lavar
em 2 anos e paga disso, mais 6 meses são de prestação, de juros, em vez de economizar 1 ano e meio e comprar direto. Porque eu vou esperar 1 ano e meio lavando no tanque? Não. Eu quero... É uma coisa que não se traduz em... É um bem que não se traduz em dinheiro. Então, tudo isso foi muito bom, mas tudo isso foi muito mais usado discursivamente, até por esse gênio da comunicação que é o presidente Lula, foi utilizado muito mais no sentido da satisfação, do bem-estar pessoal, do que da consciência do trabalho coletivo. Claro que teve resultados, mas um dos problemas foi esse. Multidões de pessoas que não seriam professores, não teriam nem cargo de professor ou funcionário, nem teriam vaga de alunos nas universidades federais, no momento de crise não apoiaram o governo. E o governo não soube construir. Claro, toda crítica à comunicação da Dilma pode ser feita, ou quase toda, porque ela não fala tão mal quanto dizem. Eu acho que quem realmente acompanha os discursos dela vê que não é bem isso. Mas, enfim, houve problemas críticos do governo passado, mas houve também esse problema de, no momento da crise, os setores que deveriam ter estado juntos se fragmentaram. E aí a ação do chamado golpe, ou se outros quiserem impeachment, ficou bastante facilitada, porque hoje a gente vê no governo que tem uma imagem moral muito pior, esse governo resiste galhardamente a qualquer tentativa de impeachment. Esses são alguns pontos que eu acho importantes, mas eu quero continuar um pouco na educação básica, que é o nosso ponto fundamental. Aliás, o fundamental mesmo é a educação fundamental. Quer dizer, é o ponto em que está o gargalo deste país. Vocês vejam, voltando de novo à questão do ensino superior. O ensino superior é muito importante, é uma ambição forte de muita gente, o meu sonho, a realização desse sonho e tudo mais. Multidões foram integradas, muito que bem. Mas é muito mais difícil mexer no fundamental, e é no fundamental que se constrói a desigualdade. E vamos parar de pensar que tal projeto de inclusão, tal projeto de educação fracassou, ou foi um fracasso. O Brasil é uma história de êxito, gente. Êxito extraordinário na construção de um país desigual e excludente. Vocês têm, então, que estudar, a gente tem que estudar, não necessariamente o fracasso de tal ou qual projeto na direção da inclusão e da igualdade de oportunidades. Nós temos que começar vendo por que deu tanto certo esse projeto. É um projeto bem diferente do norte-americano, dos projetos europeus, dos projetos de alguns vizinhos nossos, como a Argentina, Uruguai. Deve ter acabado. Pronto. Então, bom, eu vou retomar, não vou mudar de ideia só por causa da tecnologia. Então, nós temos um projeto desse, que é um projeto muito bem sucedido. Quer dizer, funcionou. Quando você tem um momento que vai na direção contrária, como Getúlio Vargas no período presidencial, eu estou acompanhando aqui, no período presidencial, período eleito mesmo, quando você tem João Goulart, em que pese situação complicada do acesso dele à presidência da República, ou quando você tem o governo passado, a força para tirá-los é muito grande. A força também nesses próprios governos para os setores mais enriquecidos se apropriarem disso é enorme, e vamos ver no caso da educação. Muitas iniciativas educacionais podem gerar isso. Por exemplo, vamos pegar algo que tem sido bastante bem sucedido em melhora educacional. Não é a salvação da lavoura, estou apenas dizendo, é uma prática bem sucedida, que é o uso da internet com muitos exercícios, muito material disponível para conhecer, etc. Isso é muito bom, mas como quem tem acesso à internet é mais quem tem nível socioeconômico mais elevado, isso aparentemente mais se melhora o nível de quem tem nível socioeconômico mais alto, não melhora o nível do socioeconômico mais fraco. Assim que eu assumi o MEC, o Chico Soares, que era presidente do INEP, que é um grande estudioso do direito à aprendizagem, muito preocupado com a desigualdade nela, me trouxe uma pequena tabela que mostrava o resultado da Prova Brasil entre 2005 e 2013, no 5º ano do Fundamental. E o resultado era interessante, porque estava dividido em 5 quintis, ou seja, 5 faixas de 20% cada uma, conforme o nível socioeconômico. O INEP trabalha com 7.
níveis socioeconômicos. No caso, mas tem populações diferentes. No caso, ele tinha feito populações de 20% para dar um retrato mais claro da desigualdade. O que você via que no quintil, nos 20% mais elevados, de mais alto nível socioeconômico, a melhora da educação tinha sido grande. Fruto de muitas iniciativas das redes, iniciativas do acesso à internet, todas. Não dá para, talvez ele possa desagregar todos esses dados e expor, mas eram iniciativas importantes e diferentes. Quando chegava ao quintil mais baixo, estava exatamente empatado. Eu lembro o número era 168. Tinha subido para 169 e caído para 168. Não lembro exatamente o que significava o número, mas estava abaixo da alfabetização. Eram pessoas... Era um nível que não podia nem ser considerado alfabetizado a rigor no final do 5º ano do fundamental escolas públicas. Então, há um problema sério, que é a desigualdade é tão gritante que as iniciativas para promover a igualdade geram desigualdade. Geram mais desigualdade, são apropriadas. Eu lembro, eu não mandei ninguém, quer dizer, não abri nenhum edital, nem outorguei nenhuma nova bolsa do Ciência Sem Fronteiras, porque eu não tinha mais dinheiro. Só mandei quem já estava lá. Mas eu recebi um e-mail de uma professora de uma Universidade Federal do Sul, dizendo que esperava que continuasse o programa Ciência Sem Fronteiras, porque ele tinha sido tão bom para o filho mais velho dela, que ela queria que os outros 2 filhos também se beneficiassem dele. Eu falei, bom, que eu saiba, é um programa para o Brasil, mas ele é visto pela boa senhora, professora universitária, como um programa para a família dela. Então, você tem essa apropriação privada. Eu não sei se havia uma regra, mas deveria haver uma regra. Se alguém já foi pelo Ciência Sem Fronteiras, nenhum familiar imediato vai. Seria lógico. Ou a pessoa que me escreveu reclamando que tinha tido um curso universitário financiado pelo FIES e queria fazer um segundo e não estavam deixando. Bom, por que deixariam? Não era um programa para colecionar diplomas. É um programa para melhorar o país. Vejam o FIES. O FIES, quando eu assumi, tinha 16% de bolsas para direito. Direito é um curso do qual consta que, não sei onde está o dado, estou procurando, mas o dado que eu recebi, uma vez que 80% dos formados de direito nunca passam no exame da OAB. Nós temos... Vocês sabem quantas faculdades de direito temos no Brasil? Alguém sabe o número? Alguém deve saber. Quem sabe? 1.100. Alguém falou isso, está certo. E no resto do mundo, quantas tem? 1.100. No Brasil tem metade, aproximadamente metade das faculdades de direito do mundo. Não sei porquê, mas quer dizer, você imagina colocar dinheiro público para financiar curso de direito nesse contexto. Nós temos uma formação gigantesca nisso. Há cursos de direito muito bons, é uma área necessária, não estou contestando isso, mas você tem uma utilização de recursos, às vezes, que é muito, muito equivocada. E nisso, você tem a pessoa que se apropria disso. Dilma, vou contar uma história que pouca gente conhece, não sei nem se alguém conhece. Uma vez, não sei em que curso, na formatura, chamaram uma moça que tinha entrado na universidade por cotas para saudar a presidente, que era uma excelente, excelente aluna. Então, escolheram cotas, mulher, negra, e ela saudou a presidente e disse qual era o sonho dela. O sonho dela era trabalhar na ONU. Dilma ficou muito brava. Por quê? Porque o que a Dilma queria é que as pessoas se formassem para trabalhar no Brasil e pelo Brasil. Então, maravilha a pessoa ir para a ONU, lindo, pode fazer coisas ótimas pela humanidade. Mas Dilma queria que as pessoas, que os cursos... Por isso que o Ciência Sem Fronteiras não pegava as nossas áreas. Ciência Sem Fronteiras é para melhorar a produtividade brasileira, para gerar dinheiro suficiente a fim de ampliar a inclusão social. Era essa a lógica. Dilma tem todo esse lado mais difícil de trato, talvez, mas tinha uma lógica no governo dela. Não era um governo estúpido, como muitos tentam fazer. Havia uma lógica inteligente nisso, mas a apropriação pela desigualdade de tudo que a gente faz é gigantesca. Por isso que eu disse, e insisto, é muito importante vocês fazerem uma apropriação, se preocuparem com a responsabilidade social. Agora faltam 8 minutos, pela minha conta. Então, esse é um ponto muito importante para a gente poder avançar nisso tudo. Uma palavra sobre as pautas antieducativas. Na verdade, e acho que esse assunto, antes disso, se nós pegarmos atores principais da educação brasileira, nós notamos que tem atores que se entendem bem e atores que se entendem mal, e um grande ator que está fora de tudo. Os atores se entendem bem. O MEC, os secretários estaduais e municipais de educação.
Eles têm muito diálogo entre si, independente, no meu tempo, independentemente do partido. Quer dizer, você tinha secretários estaduais de governos PT, PSDB, PSB, PMDB, DEM, e a conversa era boa. E com eles também se entendem bem os institutos e fundações privados que também dialogam com esses governos. Hoje o diálogo talvez seja um pouco mais difícil, mas continua ocorrendo. Houve uma disputa para quem ia ser presidente do CONSED, dos secretários estaduais, duas chapas, uma mais próxima do governo que perdeu, uma mais afastada que ganhou, mas, vamos dizer, você tem um diálogo. Onde que o diálogo fica muito difícil? Com os professores e funcionários. Então, e é um diálogo complicado, é uma situação complicada, tem erros dos dois lados, mas, enfim, não vai caber aqui falar tudo isso que eu penso a respeito. Estou terminando um livro que vai sobre a minha experiência no Ministério, que vai tratar tanto da experiência política, num governo que está tentando a sua última chance de manter um projeto, quanto a experiência na educação, mas aí eu desenvolvo mais esse ponto. Agora, qual que é o grande ator ausente disso tudo? São os pais. Os pais participam muito pouco da educação, da discussão da educação, muito pouco. Se os pais entrassem mesmo como ator, eles não... Provavelmente o que teríamos? Nenhum dos atores que hoje se degladiam ficaria totalmente feliz. E os pais certamente pressionariam os governos e pressionariam os professores. Os pais não iam gostar, por exemplo, de ter escola sem professor, escola em que faltam, em que o filho fica seguidas horas sem aula porque não há professor, e os pais também não iam gostar de greve. Então, os pais iam ser um outro fator que poderia questionar a polêmica que existe hoje, dentro do ambiente da educação, mas eles seriam vitais. Porque são eles porque, vejam, é triste, mas se eu não tivesse mandado para o exterior 5.500 bolsistas Ciências Sem Fronteiras, que tinham recebido a carta de concessão no final do mandato primeiro de Dilma, 2 ministros antes de mim, portanto, se não mandasse para o exterior, isso causaria muito mais celeuma do que deixando de, sei lá, de fazer creche para 200.000 crianças. Porque a desigualdade aí entra de novo gritantemente. E mesmo que as intenções sejam muito boas, e o Ciências Sem Fronteiras era um projeto bom. Agora, e onde que os pais estão participando agora? É na escola sem partido. São poucos pais, mas vamos dizer, quando eles vão discutir escola, quando hoje você tem gente de fora da escola discutindo escola, foi num tempo a ideologia de gênero e hoje a escola sem partido vem. Eu tenho certeza que são pautas contra a educação. Não são pautas de pessoas que gostam da educação. São pautas doutrinadoras. Aí um Freud básico funciona muito bem. Você acusa o outro daquilo que você faz. Você projeta no outro sua falha. Então, são pessoas que querem doutrinar os filhos, morrem de medo do filho ter contato, ter abertura para o mundo. Educar é isso, né? Ex ducere. É conduzir de dentro para fora. É abrir para o mundo. Isso é educar. É fazer a pessoa sair do espaço fechado, da família, do clã, da religião, da aldeia, e aprender outras experiências, o que inclui, claro, diferenças de gênero, inclui diferenças culturais, inclui interpretações diferentes do que é a sociedade, e aí nós temos esses movimentos fortes, e o espantoso é que esses movimentos conseguem o apoio de pais, sobretudo na rede privada. Então, as escolas da rede privada estão demitindo professores, sobretudo de sociologia e filosofia e história, porque eles dizem coisas que os pais não gostam, e isso é um problema gigantesco. Mas também é um problema gigantesco porque nós não fomos capazes, ou talvez nem tenhamos tentado, conquistar os pais para a questão da educação. Vocês vejam, isso tem a ver com aquilo que eu falei da saúde. Enquanto a saúde é uma pauta automaticamente popular, educação não é uma pauta automaticamente popular. É uma pauta que precisa ser construída e precisa ser levada adiante. Então, assim, um pouco à guisa de conclusão, e antes de ouvir o querido Dermeval e depois vocês, a questão que eu colocaria é, nós temos instrumentos para lidar com isso tudo. Nós temos inúmeros documentos que foram gerados através de discussões, conferências. Nós temos documentos que mostram como que a educação melhora. Nós temos práticas. O que nós não temos hoje? Não temos o poder, não temos também dinheiro. Isso não há dinheiro.
Então, se olha as 254 estratégias do Plano Nacional de Educação, aqui a maior parte estando traduzida em custo, isso não vai acontecer. E foi o último grande projeto social do PT. Foi assim votado em junho de 2014, ou seja, 4 meses antes das eleições, mas já não dava mais para aplicar isso. Então, nesse lado, é muito difícil atuar. Mas nós temos ideias, nós temos inteligência, nós temos propósitos, nós temos projetos. Como nós vamos mexer com isso tudo? Como nós vamos fazer que possamos educar essa sociedade? Isso ainda está muito no nosso alcance, e eu acho que são questões desse tipo que a gente deveria colocar. Então, se nós pudermos sair um pouco simplesmente dos tempos difíceis e entrar nos não impossíveis, e fazê-los possíveis, e fazê-los reais, isso está ao nosso alcance. Isso não tem a ver com... Deixem de ser pessimista um tanto. Quer dizer, não tem a ver com quem vai se eleger presidente no ano que vem. Não é essa a questão. Mas é a questão que projeto de Brasil a gente vai construir. Porque não há educação sem projeto de país. Mas um projeto de país não pode ser voluntarista. Ele tem que ser um projeto que inclui como que esse país vai voltar a produzir riqueza, como esse país vai sair da recessão, como esse país vai poder construir um futuro com tudo isso, que foi bem sucedido durante vários anos, mas entrou numa crise no meio da qual estamos e que está difícil de enfrentar, mas, insisto, nós temos instrumentos para isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela oportunidade de falar aqui, e aguardo agora as intervenções. Muito obrigada, professor Renato. Passo a palavra ao professor Dermeval, mas antes gostaria de agradecer imensamente o fato do senhor ter aceito compor essa mesa na condição de debatedor. Professor Dermeval tem um compromisso largo e antigo com a história da educação brasileira, com a educação pública. Atua na universidade em várias posições, em vários cargos, e tem sempre uma disponibilidade muito grande para aceitar participar tanto das ações científicas nacionais na área de educação, quanto das secretarias municipais de educação, estaduais, federal, teve uma participação ativa nas CONAIs. Então, assim, gratidão pelo senhor estar compondo essa mesa e ter aceito esse lugar de debatedor. Muito obrigada, professor. Bom, eu queria, então, cumprimentar a todos, dizer da minha satisfação de estar aqui, né, agradecer o convite, né, para participar desse evento significativo referido à comemoração dos 45 anos da Faculdade de Educação da Unicamp. E eu vou, então, fazer um preâmbulo, né, sobre a questão da faculdade, para depois, então, abordar aquilo que me foi pedido, ou seja, debater o tema, né. Eu entendi que não era propriamente debater com o Renato, né, mas debater o tema, né, conjuntamente com ele, né. Bem, eu me recordo que meu primeiro contato com a Faculdade de Educação da Unicamp ocorreu em 1972, exatamente no ano em que ela tinha sido fundada, né. Nós, quer dizer, o professor Severino, Antônio Joaquim Severino, e eu havíamos concluído nosso doutorado em novembro de 1971. Ele defendeu sua tese no dia 9 e eu defendi a minha no dia 18 de novembro de 71. Em consequência, nós éramos professores da PUC de São Paulo, nós passamos a integrar a equipe que estava começando o programa de pós-graduação em Filosofia da Educação da PUC de São Paulo. E aí ocorreu que o Instituto Educacional Piracicabano, né, da Igreja Metodista, que desde 1964 tinha entrado no nível superior, criando faculdades, né, estava em perspectiva de se transformar em universidade, e para isso era interessante iniciar pós-graduação. Então, o Richard Sen,
o americano Richard Sen, que era o diretor, né, o reitor do Instituto Educacional Piracicabano, procurou o professor Joel Martins, né, para estabelecer um acordo para iniciar a pós-graduação no Instituto Educacional Piracicabano. Uma espécie de convênio que ele queria fazer com a PUC de São Paulo. O professor Joel estava também organizando a pós-graduação lá na PUC de São Paulo, né, na equipe que organizava, né, juntamente com a Lucrécia na área de letras, o Pastore na área de sociologia, depois o Pastore foi para a USP, né, e a Carmen Junqueira que continuou com sociologia lá. O professor Joel, então, trabalhava mais com a psicologia educacional, com a área de educação. E o professor Joel também, logo em seguida, foi chamado a colaborar na organização da pós-graduação aqui, da Faculdade de Educação da Unicamp. Né? Bom, então, quando o Richard Sen, solicitou ao professor Joel essa cooperação, o que o professor Joel fez? Nos chamou e disse, vão vocês para lá e comecem o programa de filosofia da educação lá no Instituto Educacional Piracicabano. Vocês quem eram? Era o Severino, que eu já mencionei, eu, mas antes de nós estavam também o Aquiles, Newton Aquiles von Zuben, que depois, em 74, veio para essa universidade, para a Faculdade de Educação, né? E o professor Geraldo Tonaco, né? Ambos tinham feito, aliás, o Severino também, a filosofia em Louvain, mas o Aquiles e o Geraldo tinham feito o doutorado lá. O Geraldo tinha ido para o Canadá. O Aquiles, então, o chamou para compor a equipe no programa de pós-graduação da PUC de São Paulo. Então, nós 4 iniciamos a pós-graduação em agosto de 1972, a pós-graduação no Instituto Educacional Piracicabano, que depois, em 75, virou a Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. Por isso, dia 18 passado, eu e o Severino estivemos lá na Unimep, né, numa mesa comemorativa dos 45 anos do programa de pós-graduação em educação da Unimep. Né. Bem, naquele primeiro mês, foi o segundo semestre, aliás, naquele primeiro momento, que foi o segundo semestre de 72, da pós-graduação de Piracicaba, nós 4 tivemos que fazer a participação em datas diferentes. Por quê? Porque o professor Aquiles e o Geraldo tinham a disponibilidade na segunda-feira, na segunda para a terça. O Severino e eu tínhamos compromissos na PUC na segunda e na terça, então nós fomos para lá na sexta e no sábado, né? Íamos na sexta de manhã, ficávamos até o sábado ao meio-dia. Aquiles e Geraldo iam na segunda de manhã e ficavam até terça ao meio-dia. Né? Então, numa dessas idas a Piracicaba, nós fomos convidados pelo diretor da Faculdade de Educação da Unicamp, o primeiro diretor, o professor Montezuma, a uma conversa com ele aqui. Então, nós saímos mais cedo de São Paulo, fizemos uma parada aqui em Campinas, né, na Unicamp, e tivemos uma longa conversa com o professor Montezuma, em que ele colocou, né, uma porção de coisas que ele imaginava para essa faculdade. Né? Várias delas viáveis, boa parte delas, né, ficciosas. Né? Nós ouvimos, né, e acompanhamos com toda atenção, né, mas nem da parte dele, nem da nossa parte, surgiu ali um compromisso, porque de fato era impossível. Nós estávamos em tempo integral na PUC de São Paulo e mais aquela colaboração em Piracicaba. E apenas 6 anos depois, porque em 74 o Aquiles veio para a Unicamp, em 75 eu fui para a Federal de São Carlos, iniciei a pós-graduação lá, né, e em março de 78 eu deixei a Federal de São Carlos e reassumi tempo integral na PUC. E aí o professor Casimiro me disse, bom, agora que você deixou São Carlos, você pode ir lá colaborar com a gente lá na Unicamp. Aí eu falei, Casimiro, dá um tempo, né? Desde 72 que eu estou viajando a Piracicaba, São Carlos, né? Eu vou ficar um tempo aqui. Ele, está bem, mas me dá o seu currículo que eu vou levar para o departamento quando surgir uma oportunidade, né? Bom, daí a pouco
veio a resposta. O departamento analisou e aprovou, está te chamando lá para combinar o dia da posse. Bom, então, em abril de 80, eu comecei aqui na Faculdade de Educação da Unicamp, né, ainda lá no prédio do ciclo básico, como o professor Zezo ontem informou a vocês. O prédio novo, o prédio atual da Faculdade de Educação, foi inaugurado só depois, se não me engano, na gestão do Pedro Gürgen, né? O primeiro diretor foi o Montezuma, o segundo foi o professor Rezende, né? Depois o Eduardo Chaves, e o Pedro Gürgen já é na 4ª gestão, aí que foi inaugurado o prédio novo. Bem, então, feitas essas preliminares para indicar qual a minha relação direta com a Faculdade de Educação da Unicamp, eu reitero, então, a minha satisfação de estar aqui juntamente com o professor Renato Janino Ribeiro e a professora Débora Maza, diretora associada da Faculdade de Educação, participando desta mesa para a qual fui convidado como debatedor. Como já adiantei, então, eu vou tentar debater o tema, né? Ou seja, escola pública no Brasil, momentos difíceis, mas não impossíveis. Bom, o que me ocorreu logo que eu pensei nesse tema foi que tempos difíceis, né, foram sempre, né? Desde a chegada dos jesuítas aqui, a educação passa por tempos difíceis, né? Aliás, em 1549. Aliás, em 1552, numa carta de Nóbrega, ele dizia o seguinte, né? Viemos aqui para desenvolver a educação e o rei nos manda recursos, né? Mas recursos só para a nossa manutenção e não para a construção das escolas. E nós precisamos construir os colégios, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós usamos recursos que o rei manda para construir escolas e, na vestimenta, estou com aquela com a qual cheguei, né? Ainda me serve. E na alimentação, nós vivemos de esmolas, né? Então, é assim que a educação começou aqui, né? Os jesuítas tinham bom acesso ao rei, né? Dom João III era chamado o Piedoso, né? Que tinha trocado a confissão real dos franciscanos para os jesuítas, pelo conhecimento que eles tiveram lá estudando em Paris, né? E isso permitiu que os jesuítas depois fizessem um grande lobby, né? E conseguissem a famosa redízima, em 1864, né? Ou seja, 10% dos recursos arrecadados na colônia iam para as obras jesuíticas. Com isso, então, os jesuítas viveram um tempo de certa prosperidade, né? Mas quando eles foram expulsos em 1759, né, todos os colégios jesuítas atendiam menos de 1% da população, né? Porque 50% eram escravos, estavam fora. 50% eram mulheres, estavam fora também, né? Depois havia aqueles que viviam de mão de obra braçal, que também não tinham acesso à escola. Então, sobrava ali 1%. Bem, depois vem a reforma, não vou fazer o histórico da situação, mas voltando então agora ao nosso tempo, os tempos atuais, então eles são difíceis, né? Em função de toda essa trajetória, né? Mas, efetivamente, né, agora prenunciam-se dificuldades bem mais sérias, dificuldades muito mais problemáticas, né, por conta do contexto atual. Mas uma observação preliminar que eu queria fazer é que não são problemas específicos do Brasil, né? O contexto atual é um contexto de crise, né? De crise com alguns indícios de que é uma crise estrutural do capitalismo, dessa forma social. E isso está se manifestando nos vários aspectos, né? Nós vivemos hoje uma situação em que as forças produtivas já só são desenvolvidas por uma produção destrutiva, né?
aquilo que é destruído pode ser reconstruído com essas relações de produção baseadas na propriedade privada, né? Mas elas atingiram um nível tal que agora elas travam o avanço das forças produtivas. Então, é uma produção destrutiva extrinsecamente, na medida em que vive de destruições que não são da ordem diretamente econômica, né? Destruição do meio ambiente, destruição por desastre de trânsito, destruição por guerras localizadas, destruição pelas violência que vai se expandindo, né? Destruição até por manifestações, né? Quando se faz manifestações e destroem as vitrinas de bancos, de automóveis, não sei o quê, isso precisa ser reconstruído, então o capital é mobilizado para reconstruir. Então, são destruições extrínsecas. Agora, há também uma destruição intrínseca, que é a obsolescência programada, né? Então, a própria produção é desenvolvida de tal modo que aquilo que é produzido não deve durar, porque tem que ser substituído, né? E vive, então, dessa reprodução, né? Dessa reconstrução. Isso é queima de forças produtivas. O exemplo mais típico disso, que apareceu naquele vídeo sobre a obsolescência programada, né, que começava com a questão da impressora, porque isso afeta diretamente, de modo especial, as novas tecnologias, né? Agora não é mais a cada ano surge uma coisa nova, né? Nem a cada semestre, a cada mês, a cada semana, e o que existia não serve mais e é descartado. E aí entulha o meio ambiente de quinquilharia, tudo de plástico, né, que vai aí também criando problemas para o meio ambiente. E lá apareceu o exemplo da lâmpada. Eu até me lembrei da década de 70, quando um professor alemão fez uma conferência na PUC e fez a seguinte afirmação: já existe tecnologia que permite a produção de lâmpadas eternas, ou seja, lâmpadas que nunca se queimam. Mas, infelizmente, os interesses dos produtores de lâmpadas não permitem que isso se viabilize. Esse vídeo vai mostrar, né, uma lâmpada que foi acesa em 1902 na Califórnia e que, em 2002, estava ainda acesa. E aí, então, se fez a comemoração dos 100 anos, né, da lâmpada ali acesa. E ali no vídeo mostra também pesquisadores que descobriram na Suíça documentos que mostraram em 1912 o cartel dos produtores de lâmpada discutindo sobre qual o limite que a lâmpada devia durar para ela ser compatível com os seus lucros, né? E definiram 1000 horas. 1000 horas foi quando o Thomas Edison inventou a lâmpada, né? E os técnicos estavam desenvolvendo a ampliação dessa duração. Chegaram a 3000 horas, agora os técnicos têm que fazer o contrário, reduzir o tempo de duração das lâmpadas. Fixaram em 1000 horas, porque se elas fossem aumentando, os lucros deles iriam caindo, né? Bem, então esse exemplo mostra bem o que é a queima de forças produtivas, né? A quantidade de recursos financeiros, a quantidade de